Muito boa noite, é um prazer e uma responsabilidade para mim estar aqui nesta noite para partilhar com os irmãos e amigos algo acerca da Palavra de Deus, algo que me diz muito. E a minha questão, a questão que eu quero deixar a cada um de vós, mas primeiramente a mim, é o que é que eu estou a fazer com este livro que temos, espero eu, todos nós tenhamos nas mãos. Alguns irmãos nossos, dos quais é o Jonas, que costuma começar as suas exposições bíblicas, se tiverem convosco as vossas Bíblias, abram numa determinada página, numa determinada passagem. Ao que eu gostaria de dizer a seguir, e se não tiverem, deviam ter. Mas eu percebo a expressão dele, mas creio que ele também percebe a minha, e a Palavra de Deus é algo que deve andar connosco, não só quando estamos aqui nos cultos, mas em nossas casas, e não só fisicamente, mas também deve acompanhar, deve estar sempre presente no nosso coração, no nosso pensamento e, acima de tudo, na nossa prática. Eu quero falar hoje sobre algumas maneiras como nos podemos relacionar com a Palavra de Deus. Há pessoas que a rejeitam de uma forma aberta, há pessoas que não querem saber dela para nada, há pessoas que o simples mencionar a Bíblia causa-lhes uma certa, passa a expressão, uma certa urticária, ou seja, ficam bastante incomodados e reagem logo de uma forma bastante hostil. Alguns que não lhes diz nada, e há outros nos quais nós nos podemos incluir, nos quais eu me posso incluir. Quantas vezes me tenho de incluir em certos grupos de pessoas que, perante a Palavra de Deus, até podem dizer que sim, que concordam, que a Palavra de Deus é de facto a Palavra de Deus, mas depois na prática mostro muitas vezes que de facto as coisas não são como digo ser. Então vamos ver então algumas maneiras como podemos reagir perante a Palavra de Deus. Algumas das coisas que vou falar esta noite já tive a ocasião de partilhar com alguns de vós, mas creio que não há grande problema porque é segurança para vós, e como iremos ver, os crentes têm muito o hábito, a começar por mim, de sermos esquecidos, sermos ouvintes esquecidos, como diz o apóstolo Tiago. Eu quero falar-vos, em primeiro lugar, da pior reação que se pode ter para com a Palavra de Deus. E essa pessoa podemos ler em Jeremias 36. A pior reação que alguém pode ter, a reação mais aberta de rejeição para com a Palavra de Deus. Nós lemos isso no livro do profeta Jeremias, capítulo 36, Jeremias 36. É uma passagem bastante extensa, não a vamos ler toda, por uma questão de tempo, mas basicamente o que acontece é que no tempo em que o profeta Jeremias escreveu, o reino de Judá estava por um fio, porque tinham sido tantos os maus reis que tinham levado o povo para a idolatria, para abandonar o que a lei de Deus mandava. Tinham sido tantos que, diz a dada altura, que já não houve remédio. Já não houve mais nada a fazer. O último dos bons reis de Judá tinha sido o rei Josias, e depois disso todos os reis foram maus, até que Deus permitiu que a nação de Judá fosse tomada e levada como cativeiro para a Babilónia. Então, o que é que acontece no capítulo 36? Lemos assim o Senhor a dizer-nos através da Palavra de Deus, diz-nos assim: Sucedeu, pois, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoo a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias,
e escreveu Baruque, da boca de Jeremias, todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Depois há aqui bastantes versículos, basicamente o que é que acontece? Estas palavras chegam a determinadas pessoas que depois levam este rolo ao rei Joaquim. Porque ficam bastante preocupados. Vejam no versículo 16, alguns dos intermediários entre Jeremias e o rei disseram, no versículo 16, e sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para com os outros e disseram a Baruque, sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Então, versículo 21. Então enviou o rei a Jedi para que trouxesse o rolo. E Jedi, tomando da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno, no nono mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jedi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram os seus vestidos, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então, temos aqui uma situação de alguém que, perante a palavra de Deus, pegou nela e queimou-a. Rejeitou-a. E eram avisos muito solenes. Porque este homem estava a levar o povo de Deus por maus caminhos, não se tinha arrependido dos seus maus caminhos, e mesmo perante o que a palavra de Deus dizia, como se devia fazer as coisas, e o que aconteceria se não houvesse arrependimento, eu não quis saber. Então queimou-a. Podemos dizer, acho que nenhum de nós, alguma vez, terá tido a ousadia de queimar a palavra de Deus. Alguns fazem. Alguns, até fizemos há alguns anos uma peça nos acampamentos de uns jovens que para os cigarros, lembras-te, para os cigarros, tiravam páginas da Bíblia para fazer lá aquelas coisas que eles fumavam. E há pessoas que têm mesmo olham para a palavra de Deus com uma forma mesmo de desprezo. Odeiam mesmo o que a palavra de Deus diz. Eu creio que dos que aqui estão, espero eu, nenhum de vós tem esta atitude de rejeição frontal para com a palavra de Deus. Mas a questão é que há outras formas de rejeitar a palavra de Deus. E em vez de nós olharmos para este exemplo e dizermos, ainda bem que eu não sou como o rei Joaquim, devemos pensar, não haverá outras formas em que eu esteja a incorrer de rejeição da palavra de Deus? Há ainda alguns que, não sendo assim tão hostis, escarnecem do que a palavra de Deus diz. Gozam com o que a palavra de Deus diz. E o apóstolo Pedro fala desses. Diz, em 2 de Pedro, só vou citar rapidamente, 2 de Pedro 3,3, nós vemos o que alguns farão. Sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? E diz depois no versículo 5 que eles são ignorantes voluntários. Estas pessoas que escarnecem da palavra de Deus, que ou não a compreendem, ou fazem de conta que não a compreendem, são ignorantes voluntários. São escarnecedores. Há um escarnecedor da palavra de Deus que eu creio que... Assim, eu não sei o que se passa com ele neste momento, porque ele está no inferno neste momento, mas eu posso imaginar o rei Agripa ainda hoje aquelas palavras a martelar na sua cabeça por toda a eternidade. Que palavras é que provavelmente lhe ecoam na sua mente? Por pouco me persuades a que me faça cristão. A querer gozar com o apóstolo Paulo, com a palavra de Deus que lhe estava a ser transmitida. Um bocado para não ficar mal perante os outros que estavam à volta dele, porque o apóstolo Paulo perguntou-lhe, crês tu nos profetas? E ele por pouco me persuades a que me faça cristão. É um escarnecedor.
Temos o hostil, como o rei Joaquim, e temos o escarnecedor, e temos aqueles que são indiferentes. Não lhes diz nada, não lhes diz muito, nem são a favor, nem são contra, mas se pensarmos um bocadinho, em relação à palavra de Deus não há meio termo. Não podemos ficar indiferentes, não podemos ficar neutros. O Senhor Jesus Cristo dizia de si mesmo, e nós sabemos que Ele é o Verbo encarnado, dizia, quem não é por mim, é contra mim. E pode alguém responder e dizer, mas ele também diz que quem não é contra nós, é por nós. É verdade. Estas duas frases não se contradizem. Aparentemente pode contradizer para quem não conhecer um pouquinho de lógica. Mas a verdade é que estas duas frases juntas dizem que não há meio termo. Quem não é pelo Senhor é contra Ele e quem não é contra é por Ele. Ou seja, não há meio termo. Ou és a favor ou és contra. E não há outra hipótese. Não há uma terceira opção. Em relação à palavra de Deus, Deus não dá a possibilidade de neutralidade. Há outro tipo de rejeição que podemos ter em relação à palavra de Deus. E que nós, provavelmente, temos muitas vezes. Temos muitas vezes nas igrejas. Eu quero que abram as vossas Bíblias em Ezequiel 33 para ver outra forma de rejeitar a palavra de Deus. Aqueles que com a sua boca dizem que está tudo muito certo, mas com a sua prática negam. Então, Jeremias 33, 30 a 33. E atenção, isto foi escrito há talvez 2500 anos, mas poderia ter sido escrito ontem ou hoje. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as pões por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. És para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Nós podemos imaginar eles a dizer: "Ei, que bela mensagem, era realmente isto que nós precisávamos de ouvir." E depois saem da porta para fora e parece que não ouviram nada. Às vezes nem é preciso sair da porta para fora. Acontece por vezes, e que o Senhor me livre disso, e que me livre a cada um de nós disso, de ainda antes de sairmos daqui do espaço onde decorreu o culto, estamos a falar de coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Coisas até indignas. Que o Senhor nos livre de semelhante coisa. E que o Senhor nos livre de ouvir, semana após semana, mensagem após mensagem, e as nossas vidas serem exatamente iguais àquilo que era antes de ouvirmos o que a palavra de Deus diz. É terrível. É terrível quando a palavra de Deus não produz um efeito em nós. Nós ouvimos e sabemos que ela está correta. Até sabemos o que é que está mal. Eu sei o que é que está mal na minha vida. Mas insisto. E nós, em vez de olharmos para estes exemplos, para o exemplo de Joaquim, para o exemplo destes contemporâneos de Ezequiel, não pensemos que somos muito melhores. Não olhemos para estes exemplos e pensar que realmente eles falharam redondamente. Porque nós corremos o risco de cairmos no pecado de julgar os outros quando nós fazemos o mesmo. E há uma velha história de um professor de escola dominical que contou às crianças a história do fariseu e do publicano.
todos vocês conhecem, creio eu, em que o fariseu se gabava perante Deus de tudo o que ele fazia e de quão melhor era do que o publicano. Dava graças a Deus por não ser como o publicano. E o professor de escola dominical, no fim de contar esta história toda, diz: vamos orar e vamos agradecer a Deus por não sermos como o fariseu. Ou seja, estava a cair exatamente no mesmo erro, sem dar por ela, estava a cair exatamente no mesmo erro que o fariseu caiu. Não é? O fariseu dava graças por não ser como o publicano e o professor de escola dominical estava a dar graças por não ser como o fariseu. Mas muitas vezes nós podemos cair neste erro. O apóstolo Tiago fala, adverte-nos para sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E o Senhor Jesus Cristo disse mesmo que aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é semelhante ao homem insensato. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, se nós ouvirmos a palavra sistematicamente, e só aqui um pequeno parênteses, já fizeram as contas ao número de mensagens que já ouviram? Ao número de exortações que tiveram da palavra de Deus? Eu posso fazer assim as contas à vossa frente muito rapidamente em relação a mim. Se calhar, ao longo da minha vida, em média, terei ouvido, provavelmente mais, houve uns anos em que eu ia a reuniões todos os dias, incluindo aqui nas Fontainhas, mas talvez uma média de 2 mensagens por semana. 100 ao fim do ano. Partindo do princípio que eu comecei a ouvir, com ouvidos de ouvir, talvez aos 15 anos, são 25 anos, são 2.500 mensagens que eu ouvi da palavra de Deus. Os nossos irmãos mais velhos, se calhar terão de multiplicar, e ainda mais aqui nas Fontainhas, que têm vários cultos, pela graça de Deus, provavelmente têm de multiplicar por muito mais. E ouvimos semana após semana e não praticamos o que ouvimos, ou não praticamos, não pratico o que ouço. Então o que é isto? É fazer uma construção que não é sólida. Depois vem a dificuldade, vem os problemas na vida e caímos. Vêm as tribulações à nossa vida e o nosso testemunho cai por terra. Porquê? Porque não estamos habituados a praticar, pôr em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Eu sei que alguns já ouviram esta história, mas eu não resisto, porque eu sei que muitos de vocês não ouviram esta história. E esta história é engraçada, eu contei aqui na escola dominical há cerca de 2 anos. E é engraçado que eu ouvi esta história da boca do nosso irmão Zé António, há 20 anos. E para ver como nós somos esquecidos, ele que contou esta história já não se lembrava dela. Não é certo? Portanto, nós temos tendência a esquecer. E temos de praticar. Se nós deixarmos de praticar uma certa atividade esportiva ou de instrumento musical ou outra, provavelmente vamos ter dificuldades. E a palavra de Deus funciona da mesma forma. Então, uma história que se calhar vocês vão perceber no fim, ou se calhar a meio, vão perceber o objetivo desta história. Então, eu vou ler para acho que é melhor. Um certo homem tinha uma grande empresa e o seu negócio corria muito bem. Mas este homem teve de se ausentar durante algum tempo, durante alguns meses, para longe do local onde a sua empresa estava sediada. E antes de viajar, reuniu todos os trabalhadores da empresa e disse-lhes: eu vou viajar durante algum tempo. Quero que continuem o bom trabalho que tem sido feito até agora. Provavelmente irão surgir situações difíceis durante a minha ausência. Mas eu irei escrever-vos com regularidade para vos dar instruções relativas à elaboração desta empresa. Então este homem viajou para longe e com regularidade escreveu cartas com instruções precisas para que os seus empregados soubessem como cuidar das instalações da empresa e realizar o trabalho da melhor forma possível. Um ano depois, o patrão voltou e ficou logo muito triste ao ver que o edifício da sua empresa estava muito degradado por fora. Parecia até estar abandonado. Ao entrar,
a sua tristeza acentuou-se ao ver que a degradação e aparente abandono se estendia a todo o interior. A maior parte dos trabalhadores não estavam sequer na empresa. E dos poucos que estavam, nenhum deles estava a realizar o seu trabalho. Abeirou-se de um dos trabalhadores, de um dos empregados, a quem havia incumbido de maior responsabilidade. E perguntou-lhe: o que é que se passa? Como é que esta empresa ficou neste estado durante este ano da minha ausência? Não receberam as minhas cartas? Sim, recebemos, disse o seu empregado. Todas as semanas nos juntávamos para as ler e falar sobre o seu conteúdo, debater o seu conteúdo. Veja, até encaixilhámos algumas das nossas preferidas. Embora esta história seja fictícia, pensemos se não haverá alguns pontos de contacto com a nossa realidade, com a minha realidade. Gostamos muito de falar da palavra de Deus, gostamos de ler, gostamos de falar sobre ela, gostamos até de dizer que não a praticamos. Gostamos até de dizer que a temos de praticar, para não cair nestes erros. E depois podemos estar a cometer exatamente um erro tão ridículo como este, de gostavam tanto daquelas cartas, sentavam para as ler e depois não as praticavam. Será de esperar que, se a nossa atitude enquanto igreja for esta, falar muito da palavra de Deus, falar muito daquilo que Deus tem para fazer, quer que a gente faça, e depois não praticamos? Há também uma história de um grupo, uma associação de pescadores que se juntavam e falavam tudo sobre o peixe, sobre como é que haviam de apanhar peixe, tudo e mais alguma coisa. Tudo sobre a pesca. Mas nunca pescavam. É ridículo, mas não serei eu um desses pescadores, não serei um destes trabalhadores. Então há esta forma de ouvir e não pôr em prática a palavra de Deus. Ser ouvinte, esquece disso. Há outro tipo, além do esquecido, há também, e eu espero não me incluir nesse grupo, há aquele que é hipócrita mesmo, na sua relação para com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, eu vou falar deste só assim muito rapidamente, mas também o Senhor Jesus Cristo criticava a hipocrisia dos fariseus, porque punham pesados fardos sobre os outros e depois não os queriam pegar. Não é? Queriam impor coisas aos outros e eles próprios não as faziam. E o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Romanos, diz 2:21: Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. É terrível esta descrição. Alguém dizia, eu tinha essa frase, mas eu sei de cor. Alguém dizia que a principal razão para o ateísmo hoje em dia são os cristãos. Porque professam o nome de Deus dentro da igreja, saem para fora e vivem e negam a Deus. O mesmo Deus que professam, negam-no com as suas ações. E é isto que o mundo incrédulo acha inacreditável. Como é que poderemos esperar que mais pessoas se interessem pela palavra de Deus se não veem em nós um bom exemplo? Como alguém dizia, tu podes ser a única Bíblia que algumas pessoas leem. E quão boa será essa versão da Bíblia? Então, eu quero falar então de mais alguns daqueles que rejeitam a palavra de Deus.
e entramos aqui num terreno também um bocado perigoso, que é aqueles que põem em causa a palavra de Deus. E nós vemos, e aqueles que põem em causa o que a palavra de Deus diz, e alguns que, por vezes, quando são apanhados, confrontados com o pecado na sua vida, têm uma atitude muito próxima da primeira atitude de pôr em causa a palavra de Deus. Quem é que foi o primeiro a pôr em causa o que a palavra de Deus diz? Sabem? Gênesis 3. Qual é a expressão que nós lemos? É assim que Deus disse. É assim que Deus disse. E quando alguém põe em causa o que a palavra de Deus diz, não se está a pôr em grande companhia. Quando alguém, para justificar as suas ações, como que querer justificar-se, portanto, é mesmo assim que Deus diz? Foi o que a serpente disse à mulher. Em Gênesis 3. Não é? Porque o que o inimigo das nossas almas quer fazer é, então diz assim, Gênesis 3, 1. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E normalmente, este pôr em causa a palavra de Deus vem acompanhado de deturpar o que a palavra de Deus diz. Porque o que a serpente quis fazer crer à mulher, a Eva, foi que Deus estava a limitar a sua felicidade, a sua realização plena. E começa por dizer, não podes comer de todas as árvores do jardim. E não é verdade. Deus tinha dito, podes comer de todas, menos daquela. E o que o inimigo das nossas almas quer fazer é pôr em causa o que a palavra de Deus diz, deturpar para a sua própria conveniência e para perda nossa. E, infelizmente, vemos muitos, perante o que a palavra de Deus diz, por vezes de uma forma completamente clara, sem dúvida absolutamente nenhuma, e querem arranjar subterfúgios para defender a sua vida em pecado. E há pessoas que, por vezes, dá a sensação de que nunca leram a Bíblia, que não percebem nada do que a Bíblia diz, mas são capazes de ir lá buscar um versículo que, bem deturpado, bem tirado do contexto, até pode defender a sua posição. Mas isto é o que o diabo faz. E quando vemos pessoas que se dizem crentes a colocar em causa o que a palavra de Deus diz, estamos aí perante alguém que se está a pôr na companhia do diabo. Não é nada boa ideia pôr-nos na companhia do diabo a pôr em causa o que a palavra de Deus diz. Há outros que não pondo propriamente em causa, não dizendo, mas isso não é bem assim. Alguns que são seletivos. Alguns que escolhem as partes da Bíblia que mais gostam. Alguns, mesmo os descrentes, alguém sabe dizer qual será provavelmente o versículo preferido? A parte do versículo preferido de um descrente. Alguém é capaz de me dizer? Não? 2 palavras. Jesus disse, não julgues. Não é? O que o descrente gosta, já ouvi várias vezes, não julgues. Jesus disse para não julgar. Alguns crentes também dizem. Ou seja, deixa-me estar como eu estou, que eu estou bem, não tens direito de julgar. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo também diz, e ele não estava a contradizer, disse, julgai segundo a reta justiça. Nós temos o direito de julgar as coisas de acordo com o que a palavra de Deus diz. Mas o perdido gosta de usar-o. Não julgues. Alguns gostam de dizer, somos todos filhos de Deus. E é verdade, está na Bíblia. Todos sois filhos de Deus. Sabiam que isso está na Bíblia? Todos sois filhos de Deus. Onde é que isso está? Todos sois filhos de Deus. Vamos lá ver. Gálatas. Isto é o Daniel, apresentador de exercícios bíblicos. Porque todos sois filhos de Deus. E agora... Então onde é que isto está? Esse versículo,
Há um versículo em Gálatas que começa com: por todos sois filhos de Deus. 3:26. Exatamente, pela fé em Cristo Jesus. Exatamente. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas alguns que gostam, provavelmente nem sabem que há um versículo na Bíblia que diz isto, diz que todos somos filhos de Deus. E gostam de ir buscar certas expressões, certas palavras, certos versículos que encaixam bem na sua filosofia. E muitos depois constroem, à conta disto, constroem uma ideia de Deus, constroem uma ideia de Jesus completamente diferente daquela que a palavra de Deus nos mostra. Isto é o que faz o descrente seletivo. E o crente seletivo também o faz. Também escolhe, lá está, escolhe alguns versículos, escolhe algumas partes que lhe agradam mais. E aquelas que não lhe agradam, negligenciam. Negligenciam e fazem conta que não está lá. Alguns podem acusar-me de ser também um destes seletivos. Só seleciono as epístolas de Paulo. Mas não faço nada disto, tanto que vim tirar lições preciosas, muito importantes para nós nos livros de Jeremias e de Ezequiel. Mas também há alguns, e aqui é muito perigoso isto, muitos fazem isso. Não só os descrentes são seletivos, os crentes também são seletivos em algumas passagens que escolhem, mas até alguns pregadores são seletivos. Eu acho que nunca preguei exatamente sobre isso. Mas qual foi a última pregação dada aqui nas Fontainhas sobre o inferno? Se calhar, eu não me recordo, mas também não tenho assim tanto tempo a vir aqui, estar aqui convosco, mas há temas que não são agradáveis. Palavras como pecado, como o inferno, como condenação, como a necessidade de reconciliação com Deus. Há alguns que optam por evitar esses assuntos. Um assunto como o pecado. O pecado é desagradável. E é tão desagradável que, já disse isto várias vezes, não sei se alguns poderão não saber, há uma Bíblia recentemente editada em Portugal, uma tradução por um especialista no grego e noutras línguas, Frederico Lourenço, e nessa versão da Bíblia, pelo que me disseram, não aparece a palavra pecado. O que dá bastante jeito, porque, segundo alguns, o pecado é um conceito criado pelo homem para que as religiões possam exercer domínio sobre as pessoas. Mas o pecado é importante. Não é que seja importante nós pecarmos de maneira nenhuma, mas o conceito de pecado é vital na mensagem da reconciliação. Porque se o homem não é pecador, se não há pecado, o que é que Cristo veio fazer a este mundo? O apóstolo Paulo diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E isto não pode de forma alguma, sair da mensagem que nós anunciamos. De maneira alguma. Mas, infelizmente, alguns pregadores fogem. Fogem da palavra pecado como o diabo foge da cruz, por assim dizer. Porquê? Porque o pecado deixa as pessoas incomodadas. Usam outras palavras mais suaves, como falhas, dificuldades. Porque não é tão forte. E alguns, em vez de pregar um Cristo que veio ao mundo para salvar os pecadores, veio morrer, ressuscitar, ser sepultado e ressuscitar para realizar a obra por nós, para realizar a obra da nossa salvação. Esse é o Jesus de que a Bíblia fala. Mas alguns falam de um Jesus que está aqui para dar um jeito na tua vida. Alguns dizem coisas como, eu já ouvi isto, infelizmente num programa da Aliança Evangélica Portuguesa, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito porque Ele não podia viver sem você. Isto é uma mensagem que é bem mais agradável.
Não é preciso estar aqui a falar de pecado, não é preciso deixar as pessoas sentirem-se mal com a sua vida. Mas o problema é que senão as pessoas não se sentem incomodadas com o seu pecado, não sentem necessidade de um Salvador. Infelizmente, vemos, se vocês procurarem na internet, nomeadamente por eu nem sei se ele será crente, e se for crente é igualmente grave, é muito grave. Um pastor americano de nome Joel Osteen, que é um vendilhão da prosperidade, tem livros como A Tua Melhor Vida Agora e outros títulos assim bastante sugestivos, em que ele, em vez de pregar o Evangelho verdadeiramente, prega discursos que deixa as pessoas sentirem-se bem. Jesus está aqui para dar vida com abundância, mas não fala da necessidade que as pessoas têm de se reconciliar com Deus. Isso é grave. Isto é uma forma dissimulada de rejeitar a palavra de Deus. De não deixar que a palavra de Deus produza o efeito na vida das pessoas. E que Deus nos livre de pregar um Evangelho que não precise da morte do Senhor Jesus Cristo. Alguns anunciam Cristo que dá vontade de pensar: esta história é tão extraordinária, a pena é o Senhor Jesus Cristo ter morrido. E ai de nós se nós apresentamos um Cristo de uma maneira tal que até dá pena. Parece que foi um desperdício ele ter morrido. Quando não foi. A sua morte traz-nos a salvação. Mas eu quero terminar e quero falar ainda de outra forma de rejeitar a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala-nos disso nos últimos tempos. Virá o tempo em que não sofrerão, 2 Timóteo 4,3, eu vou ler rapidamente. Virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Há pessoas que gostam de ouvir determinadas coisas. E estes pregadores que acabei de falar falam, de facto, coisas mais agradáveis de se ouvir. E eu tenho esta teoria, e creio estar certo, de que, havendo pessoas que querem ouvir uma determinada coisa, vão aparecer pessoas que lhes digam essas coisas. Estes são os tais doutores que eles acumulam, que amontoam para si, conforme as suas próprias concupiscências. E nós temos um caso bem claro disso, de um homem que sofria desta comichão nos ouvidos, que era o rei Acabe. O rei Acabe, fica a sugestão para vocês lerem a história dele, se quiserem tomar nota, no primeiro livro dos Reis 22, é mesmo no final da vida de Acabe, há ali uma guerra em que Acabe e Josafá. Acabe era um mau rei, era o pior rei que Israel conheceu, e fez uma aliança com Josafá, que era um rei de Judá, era um bom rei, homem temente a Deus, mas dava-se bem com Acabe porque tinha casado com a filha de Acabe. Infelizmente foi mal para ele. Mas então, estes dois juntaram-se para uma guerra, para guerrear contra os sírios. E vou ler muito rapidamente no primeiro livro dos Reis 22. Versículo 5. O rei Josafá, que era um homem temente a Deus, disse ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes, mas estes profetas eram profetas de Baal, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Estes profetas diziam ao rei Acabe aquilo que ele gostava de ouvir. Disse, porém, Josafá: não há ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Ou seja, basicamente Josafá está a dizer: tudo bem, estes homens dizem aquilo que tu queres ouvir. Estes homens eram basicamente, é o equivalente ao que temos hoje nas bancadas parlamentares, quando está um deputado a falar, estão os outros atrás a dizer: muito bem, apoiado, devem dizer aquilo assim de uma forma quase
instintiva, sem estarem propriamente a ouvir o que eles estão a dizer. E estes deputados ou profetas de Baal faziam isto. Então o Josafá queria alguém sério para consultar. Então o que é que diz o rei de Israel, Josafá? Há ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Mica, filho de Imla, e diz Josafá, não fala o rei assim. Então este homem, este Acabe, queria que dissessem coisas bonitas, coisas agradáveis. Mas realmente um homem sério, um homem temente a Deus, não podia dizer coisas boas de Acabe. Acabe era um homem ímpio, que ajudou o paganismo, a idolatria, se alastrasse na nação de Israel. Que mandou matar, foi conivente com a morte de um homem, só para ele poder ficar com a vinha dele. Era um homem terrível. E ele queria ouvir coisas bonitas, coisas agradáveis. E há alguns que, por vezes, fazem o contrário, completamente o contrário. Não fazem o contrário. Fazem o que Acabe fez, mas pela ordem inversa. E alguns irmãos nossos sabem bem disso. Vão perguntar a um crente, vamos comparar com um profeta, não sendo profeta, mas alguém que conhece bem o que a palavra de Deus diz sobre um determinado assunto. Perguntam-lhe. E esse irmão, à luz do que a palavra de Deus diz, aconselha. Olha, à luz do que eu entendo da palavra de Deus, a melhor decisão, a decisão que eu tomaria no teu lugar é esta. E muitas vezes não gostam. O que é que fazem? Vão perguntar uma segunda opinião. E normalmente essa segunda opinião vai ser aos profetas de Baal. E que muitas vezes o que é que fazem? Dizem aquilo que eles querem ouvir. E isto é terrível e depois tem consequências graves, como nós vemos no exemplo do rei Roboão, que já falámos várias vezes dessa história. O rei Roboão, o que é que fez? Tinha uma decisão importantíssima para tomar. E pediu a opinião, imagine-se a quem? Aos conselheiros do rei Salomão, que era o seu pai. Perguntou às pessoas que aconselhavam um homem mais sábio, que a terra já conheceu. E eles deram-lhe um determinado conselho. E ele, não contente com isso, foi perguntar aos jovens da sua idade qual era a opinião. E eles deram uma opinião completamente ao contrário. E ele seguiu essa. Com grande dano para si e para a nação de Israel. Então, vemos aqui várias pessoas que reagem mal para com a palavra de Deus. Algumas de uma forma mais aberta, mais hostil. Alguns escarnecem. Alguns dizem-se indiferentes. Alguns são hipócritas porque ouvem e não põem, não praticam. Esquecem. Outros chegam ao ponto até de dizer o que é que a palavra de Deus diz, só que depois não praticam também. Podemos chamá-los de fariseus. Há aqueles que selecionam aquilo que gostam de ouvir, aquilo que mais lhes convém na palavra de Deus. Há também aqueles que põem em causa o que a palavra de Deus diz. Há aqueles que ajuntam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, como vimos agora o caso de Acabe. Mas acho que não deveria terminar sem dizer qual deve ser a nossa atitude para com a palavra de Deus. O pai deste homem que eu falei, o Joaquim, o pai de Joaquim, que era o rei Josias, ele era um bom rei. Eu peço-vos só que, se quiserem tomar nota, segundo o livro das Crónicas 34, o rei Josias foi encontrado um rolo do livro da lei na casa do Senhor. Houve décadas em que não houve rei temente a Deus e o livro da lei estava esquecido, completamente esquecido. E, atenção, estamos a falar de um rei bom. Josias tem um bom coração, tem um coração temente a Deus. E
Um pouco parecida, uma história um pouco parecida com a do seu filho Joaquim. O livro da lei chegou até Josias e foi lido perante Josias. Segundo livro das Crónicas 34:19. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos. E depois no versículo 21. Ide, consultai ao Senhor por mim, pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Nós, ao ler esta passagem, alguém poder pensar, realmente o rei Josias deve ser mesmo muito mau. Não era mau. Sabe o que acontece com a palavra, em relação à palavra de Deus? As pessoas que são más, que estão em inimizade para com Deus, riem-se, escarnecem. Não se acham más à luz da palavra de Deus. Mas o homem que é temente a Deus e que tem consciência do seu pecado, rasga as suas vestes, rasga o seu coração. Fica realmente destroçado ao ver o quão pecador é à luz da palavra de Deus. Um pouco como aconteceu anos mais tarde, depois do cativeiro e depois de regressarem para Jerusalém, a dada altura estava a ser lido o livro da lei, e o que aconteceu? Em Neemias 8:9, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Não se riam, não diziam, não fomos nós, foram os nossos pais que fizeram, não. Choravam. E falta-nos não literalmente rasgar os nossos vestidos, mas provavelmente literalmente chorar ao lermos a palavra de Deus, para percebermos quão longe estamos daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Estes pensamentos já o ouvi há muito tempo e queria que ficássemos com ele. Que é o seguinte: vocês sabem que enquanto a nação de Israel percorreu o deserto durante aqueles 40 anos, todos os dias, exceto ao sábado, caía o maná. E o maná podemos ver como uma figura da palavra de Deus, algo de que nós nos devemos alimentar todos os dias. É algo que é nutritivo, algo que é enviado por Deus, algo que vem do céu para nós. E sabem o que é que acontecia quando um israelita abria a sua tenda de manhã e via aquela dádiva de Deus perante ele? Ele tinha duas opções. Havia duas possibilidades, duas atitudes que ele podia ter para com aquilo que estava no chão. Quais eram as atitudes que ele podia ter? Não sabem? Apanhava ou calcava. Ou apanhava ou calcava. E nós não temos outra opção. Não podemos saltar por cima. Não podemos saltar por cima, não. Ou seja, nós em relação à palavra de Deus, e que Deus nos dê a graça de percebermos, nos empenharmos no estudo da palavra de Deus e vermos em que é que estamos a falhar. E há algumas coisas que provavelmente não é preciso estarmos a estudar muito a fundo para percebermos: eu tenho mesmo de mudar isto. Então, em relação à palavra de Deus, é como o maná. Ou apanhava ou calcava. E nós também, em relação à palavra de Deus, ou a tomamos para nós, ou rejeitamos. Não há meio termo. E que Deus nos ajude a não sermos nenhum destes maus exemplos, ou se formos a mudarmos e sermos como este rei Josias. Este rei Josias que aquilo nem era diretamente para ele. Mas ele não se fez valer disso para rejeitar o que a palavra de Deus diz. E que sejamos como o salmista que dizia: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Que Deus nos abençoe.